Qual a dose de testosterona eu posso usar que vai trazer um benefício para o ganho de massa muscular, diminuir o percentual de gordura e manter as ações fisiológicas normais, libido, a parte motivacional e tudo o que circunda a testosterona? Bom, essa pergunta foi feita e foi praticamente quase respondida em 2001 pelo estudo do professor Saled Massim. Eu vou mostrar para vocês como é que funcionou e aí vocês já vão ter uma ideia de qual seria uma dose minimamente efetiva e quais seriam doses que podem trazer um prejuízo em todos os benefícios que é esperado pela produção de testosterona de forma natural ou até mesmo em doses exógenas. Vamos lá, primeiramente, desconstruindo o estudo para que vocês entendam. O estudo praticamente pegou homens adultos, dividiu em 5 grupos. Eu vou colocar a imagem aqui para facilitar para vocês depois a compreensão, mas antes disso vocês têm que entender. Uma das sacadas desse estudo foi que a gente sabe que indivíduos podem ter uma produção fisiológica de testosterona diferente. Um homem pode produzir 300 nanogramas decilitro e está tudo bem em nível fisiológico, outro pode produzir 800, outro pode produzir 540 e está funcional sem problema algum. E se eu for dar doses de testosterona para essas pessoas, dependendo da fisiologia própria dela, pode enviesar a quantidade de testosterona quando eu for analisar. Para não acontecer isso, olha a sacada, eles pegaram e implementaram o uso do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Ou seja, deram para todos os homens esse hormônio com o objetivo do quê? Inibir a produção fisiológica. Então todos os homens agora estão zerados na produção fisiológica. E aí sim, eu posso dar testosterona e quando eu analisar é o valor real do que eu estou dando de fora. E aí eu não tenho um erro na aferição. Então essa sacada que eles já fizeram aqui atribuiu muita garantia ao estudo. Ok, então agora vamos dividir. Então todos os homens com o eixo inibido e vamos dividir em 5 grupos. Um grupo vai ganhar 25 miligramas de testosterona enantato, tá? Eles usaram enantato de testosterona para todos os homens, que normalmente é usado na terapia de reposição de testosterona, enantato, cipionato. E aí deram 25 miligramas para um grupo, deram 50 miligramas para outro grupo, deram 125 miligramas semanal para outro grupo, deram 300 miligramas semanal para um grupo e deram 600 miligramas semanal para outro grupo. Bom, e aí eles começaram a analisar a quantidade de testosterona circulante, né, a nanograma de testosterona circulante durante a semana para cada grupo. Vamos lá, o grupo de manhã cedo foi analisado com 25 miligramas semanal, estava numa média de 250 nanogramas de testosterona. Se a gente for analisar, os laboratórios dizem que entre 300 a 900 nanogramas seria a dose fisiológica. Então, se esse grupo que recebeu 25 miligramas por semana apresentou 250 semanal, quer dizer que eles estavam abaixo do que é o fisiológico. Então aqui a gente já tem um problema. O grupo 50 miligramas estava numa média de 300 nanogramas decilitro, ou seja, estava lá no limite inferior que é suposto a gente encontrar. Para algumas pessoas pode ser que aquilo, pela fisiologia delas, se manteve dentro do que é o fisiológico deles e não trouxe um prejuízo, mas também não adiciona nada. Mas para algumas pessoas, imagine que tinha um homem que produzia 600 nanogramas decilitro, ele passou a ter 300 nanogramas decilitro circulante de forma exógena. Para ele pode ser que traga um prejuízo, a gente já vai descobrir. Aí o grupo de 125, eles perceberam que estava ali entre 540 e 570 nanogramas decilitro. É o que normalmente a gente encontra a grande maioria dos homens. Agora, o grupo de 300 nanogramas decilitro, de 300 miligramas de enantato aplicado toda semana, estava com 1.300 a 1.400 na média. Ou seja, o valor dele já se tornou suprafisiológico, sendo que, se você lembrou, o que eu falei até agora, na média entre 300 a 900 é o que a gente vê na literatura de um indivíduo produzir de forma natural. Isso é a média, tá? Então, esses caras estavam ali entre 1.300 e 1.400, já superou o que é fisiológico e já está numa quantidade suprafisiológica, com 300 miligramas de testosterona enantato por semana. E o último grupo, que era 600 miligramas, né, que eles dobraram e viram que esses indivíduos estavam na média de 2.300 a 2.400
nanograma decilitro de testosterona por semana. Já é mais do que o dobro do fisiológico, tá? Então, o que a gente tira já dessa primeira parte? Doses muito baixas não colocaram os indivíduos nem sequer na quantidade fisiológica aceitável. Então, se você for usar testosterona e acabar inibindo o teu eixo com doses muito baixas, pode ser que você nem consiga ter a quantidade mínima indicada que era o fisiológico, ou às vezes você fica abaixo do que era naturalmente quando você produzia, tá? Agora vamos para a segunda sacada desse estudo. Nível de massa muscular. Quanto cada grupo ganhou de massa muscular, né? Que é a grande questão. Quanto mais testo eu uso, mais massa muscular eu ganho? Será? Bom, primeira imagem aqui, ele traz o grupo com 25 miligramas por semana. Pasmem, esse grupo, dentro das 20 semanas de estudo, perdeu massa muscular. Bom, se a gente analisar, se eles estavam abaixo do fisiológico e sabendo que a testosterona tem um impacto no ganho de massa muscular, ele inibiu o eixo e ainda assim ficou com quantidades abaixo do que já era o fisiológico, ele entrou em um estado catabólico, ou seja, perderam massa muscular. O grupo de 50 miligramas perdeu um pouco no começo, mas provavelmente por estarem fazendo exercício físico, e eles tiveram um controle alimentar e tiveram o implemento de exercício físico, ele se manteve. Agora, de 125 miligramas por semana, esse grupo já começou a ganhar massa muscular. 300 miligramas por semana ganhou muito mais massa muscular. E 600 miligramas, pensa, é o dobro do grupo de 300. O grupo de 300 ganhou uma média ali entre 5 quilos, próximo a 6 quilos quase de massa muscular. Então você pensa, se o grupo de 300 ganhou quase 6 quilos, se eu dobrar a dose, esse grupo vai ganhar 12, né? Na teoria seria assim, mas na prática a gente viu que não. Dobrando a dose, não dobrou o ganho de massa muscular. Esses caras subiram ali um pouco mais do que 7 quilos de massa muscular, ou seja, não dobrou. E aí já traz a questão que a gente vê no campo prático. Não é quanto mais droga eu uso, mais massa muscular eu ganho, porque existe um teto. E esse teto ali, para esses indivíduos, foi batido, eles não duplicaram comparado ao grupo de 300, tá? Então, já traz aqui uma grande ideia para gente. Não é entochar o rabinho de droga que vai fazer eu ganhar mais massa muscular, porque existem fatores de predisposição genética, aumento de fatores de transcrição gênica, os próprios receptores de testosterona, domínio mionuclear e células satélites e vários outros princípios que também estão relacionados ao ganho de massa muscular, não só propriamente entochar a testosterona para dentro. E agora vamos para a terceira sacada desse estudo. Aqui eles analisaram daí a relação de gordura corporal que eles ganharam ou perderam. Bom, pasmem, o grupo de 25 miligramas por semana de testosterona ganhou gordura corporal ao invés de perder. Por quê? Cara, esses caras estavam com o eixo inibido, estavam com baixa testosterona. A testosterona tem um impacto na composição corporal, seja para o ganho de massa muscular ou até mesmo no acúmulo de gordura ou na utilização de gordura corporal. E aí, provavelmente esse grupo sofreu por causa disso. A inibição do eixo e baixo nível de testosterona impacta significativamente na composição. O grupo 50 miligramas, que ficou liberando o valor fisiológico mínimo, também ganhou gordura. Agora, quando a gente analisa de 125 miligramas, 300 e 600, todos eles apresentaram uma perda significativa no percentual de gordura corporal. Então, quer dizer que se eu usar testosterona eu vou emagrecer? Bom, não é bem assim. A gente sabe que o uso de testosterona não é o medicamento número 1 para o processo de emagrecimento, mas traz a ideia para nós que se o indivíduo está com o eixo inibido, seja por um hipogonadismo primário, secundário, algo patológico, já sofre de obesidade e sobrepeso, esse indivíduo vai ter mais dificuldade ainda de emagrecer e de sustentar a massa muscular. E lembre, metabolicamente o tecido muscular, 1 kg de massa muscular equivale a 13 quilocalorias em repouso. Mas quando eu estou fazendo exercício físico, esse valor pode se multiplicar por até 100 vezes. Então, o grupo que ganhou mais massa muscular se torna mais metabolicamente ativo durante os exercícios e até mesmo na fase de recuperação, fazendo com que haja um gasto de gordura corporal para a recuperação energética. Então, olha a vantagem de você ganhar massa muscular no impacto na relação de composição de tecido adiposo, de gordura. Né? Então, praticamente era isso o estudo, eu trouxe para vocês terem uma ideia. O que a gente resumidamente traz é
Doses muito baixas de testosterona podem inibir o eixo, podem bagunçar a atuação fisiológica, seja relacionada ao ganho de massa muscular e utilização de gordura. Doses muito altas também não vão dobrar os ganhos. Tá? Então, esses são alguns aprendizados que a gente traz dentro desse estudo do Saladin Bacin lá em 2001. Então, se você já tinha lido esse estudo ou se você ficou surpreso com os resultados, deixa um comentário, manda para um amigo esse conteúdo e se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem. Eu vou tentar deixar o artigo aqui embaixo para vocês poderem analisar com calma e caso haja alguma questão, a gente fica à disposição, tá bem?